falou aos obreiros, aos pastores, aos doutores que estavam congregados, dizendo: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. A outra coisa linda que me chama a atenção, que os obreiros receberam o projeto, receberam a visão, que podemos dizer que é uma planificação, dizendo: não, nós recebemos, só que nós não podemos fazer só. Nós não podemos enviar o missioneiro. Já vai para 20 anos que estamos no campo missionário, e eu tenho muitos encontrado missionários que eles começaram bem, apoiado por missões, por muitas secretarias de missões, só que de repente desistiram e abandonaram esse missionário no campo, e esse missionário ficou numa situação difícil. Então eu sempre tenho orado a Deus e dizendo: Senhor, eu agradeço a Deus, porque quando eu fui para o campo missionário eu não tinha interesse e nem queria. Deus falou com nós no ano de 1990, dia 20 de outubro, na cidade de Presidente Prudente. Esperamos 5 anos, Deus manifestou no coração do pastor Zé Batista, e aí nós fomos para o campo, e me chamou a atenção que cada membro de Assis estava comprometido de me dar R$1 por mês. O pastor Zé Batista fez, eu creio que tem alguns irmãos que lembram desse pacto, que cada crente me daria R$1 por mês. E quando eu cheguei no campo missionário, foi algo tremendo, que eu via missionário ganhando bastante. Eu via missionário ganhando muito mais do que eu. Mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E a obra cresceu, e a obra desenvolveu. Então todo projeto missionário necessita de uma igreja consciente, de uma igreja que diz: nós temos o nosso missionário, nós temos uma secretaria. E Deus é tremendo, que Ele vai projetando algo lindo para nós. O ano que vem faz 20 anos que eu saí para o campo missionário, e quero voltar em nome do Senhor. E Deus tocando no coração do nosso pastor presidente, os irmãos veem aqui a bandeira de Cuba, a Secretaria de Missão, juntamente com o pastor, adotaram 20 missionários em Cuba, e temos um projeto futuramente no Uruguai. E eu tenho certeza que o que está começando aqui no dia de hoje vai florescer, vai crescer. Deus confiou na mão do nosso irmão Paulo Henrique essa Secretaria de Missão, e eu tenho certeza que a igreja do Senhor Jesus Cristo continuar amando missão, apoiando missão, nós temos tudo para fazer um grande trabalho para Deus. Então é necessário o quê? A revelação de Deus aos líderes. Só que os líderes não podem fazer, porque necessitam uma secretaria de missão. Agora, qual é a função da secretaria de missão? A secretaria de missão é poder trazer todo o relatório do missionário e passar para a igreja. Essa é a função de uma secretaria de missão. Aí a Bíblia diz que para isso tem também as informações, porque diz a palavra de Deus que toda vez que Paulo chegava, ele passava para a igreja do que tinha acontecido no campo missionário. E nós, como missionário, eu 20 anos no trabalho do Senhor, sempre quis e lutei para passar informações. E uma das informações que eu tenho passado à igreja do Senhor é que quase todo ano eu estou aqui dizendo: ó irmão, lá está acontecendo isso, lá está acontecendo aquilo. Porque a igreja precisa saber o que acontece no campo missionário com o missionário. A outra coisa importante da Secretaria de Missão é poder tirar as informações do que acontece no campo missionário. Qual é os documentos que vai necessitar esse missionário? Qual é o país que vai trabalhar esse missionário? E a parte financeira foi o que disse o pastor: todo mundo colocando um grão de areia para que o nome do Senhor seja glorificado lá fora. Então, irmãos, isso aqui que começamos hoje vai crescer, mas depende muito de você, depende muito da igreja, depende muito de cada obreiro, depende muito de cada pastor, depende muito da igreja do Senhor. Deus poderia confiar na mão de empresários, mas Deus não quis assim, porque o empresário hoje ele tem, amanhã ele não tem, ele entra em falência. Mas a igreja nunca faliu e nunca vai falir, porque Jesus disse: o meu é o ouro e a prata. São 20 anos, irmãos, que nós estamos representando o campo de Assis na obra missionária. É uma história
Se um dia tivermos oportunidade para contar, só de muito contar não, irmãos, mas é uma batalha espiritual que travamos ali fora. Mas sempre nos momentos difíceis, nos momentos que parecia que já não dava mais, eu sabia que cada um de vocês, com a sua oferta missionária, com seu apoio, com seu carinho, me dava força para vencer. Eu sabia que atrás de mim estava uma igreja fortalecida no Senhor e que abraçou esse projeto missionário no ano de 1966. Nós fomos a primeira igreja a enviar o nosso missionário para o Paraguai. Campo de Assis foi pioneiro no Paraguai. Aqui eu tenho muitos irmãos que passaram muitos dias no Paraguai fazendo a obra de Deus. Então, irmão, com esse projeto agora, com esse plano de adoção desse missionário de Cuba, com esse projeto do Uruguai, vamos unir a força com os irmãos da Secretaria de Missão, nosso irmão Paulo Henrique, com o pastor Chico Nelo, que tem sido fiel. Eu louvo a Deus, irmãos, eu vivi no norte do Paraguai. Eu demorava 5 horas para vir buscar o meu dinheiro na cidade. 5 horas, em ônibus, terra, barro. E quando eu chegava lá, o meu realzinho estava. Campo de Assis nunca falhou em um dia do meu salário. Nunca falhou. Então eu venho aqui agradecer os irmãos, felicitar os irmãos que têm sido fiel à obra missionária. E vamos fazer muito mais. Esse dia eu estava conversando com o Paulo Henrique, dizendo: olha, nós precisamos já orar para Deus preparar um outro missionário, para continuar esse projeto, para continuar no campo. E eu tenho certeza, irmãos, que nós temos uma pá pequenininha. E quando nós mandamos com essa pá pequenininha, Deus tem uma pá bem grande e manda a bênção para nós. Amém? Aqui é um outro projeto, irmãos, me chamou a atenção, que essa semana foi uma semana de bênção missionária. Nós tivemos os cubanos, Deus abençoou, e veja bem como Deus faz. Eu sei que a hora já passou, mas veja bem, nós estávamos ali na sala com os cubanos, e nós precisávamos, pastor Pedro disse: eu vou abençoar os cubanos. Eu tive em Cuba, eu tive lá, eu vi a necessidade daquele povo, tive na Colômbia, no Chile, conheci muitas coisas por aí. E quando estávamos ali conversando, o pastor Pedro falou com a boca dele e disse: se eu não conseguir na Santa Ceia, eu vou colocar do meu cartão, vou fazer empréstimo, mas eu vou abençoar a obra de Cuba. Nós estávamos ali dentro. Quando foi a noite aqui, Deus abriu o céu e a Secretaria de Missão conseguiu mandar uma grande oferta para Cuba. Uma grande oferta. Então, irmão, é a fé. A fé, e nós unidos, Deus vai mudar a história da nação. Um dia um irmão falou para mim: irmão Adão, eu quero ir ao campo missionário. Eu falei: não vai não, fica aqui, porque lá já está eu. Falei: você aqui é mais útil para mim do que você lá. Falei: porque quando eu venho aqui, eu preciso de alguém que nos ajude. Então, irmãos, faça a obra de Deus. A Convenção Geral lançou um projeto orando pelos árabes do Egito. É um projeto muito lindo. Não envolve dinheiro, não envolve muitas horas de oração, mas é para você levar um kit desse lá para a tua congregação e incentivar o povo de Deus a ter 1 minuto de oração por dia para essas nações, para o povo árabe e para o povo lá do Egito. Janela 10/40. Então a Assembleia de Deus, a Convenção Geral, colocou no coração de nós a tal homem forte desta nação, para dentro de algum tempo poder colocar lá no meio do povo árabe um missionário, para dentro de pouco tempo colocar lá no Egito uma igreja forte, poderosa, com os nossos missionários. Então eu quero pedir a cada representante de Ribeirão do Sul. Quem é de Ribeirão do Sul? Tem alguém de Ribeirão do Sul? De Salto Grande? Salto Grande veio aqui os irmãos. Por favor, traz aí para mim rapidinho esses kits aí. Depois você já vai retirando aí, tá? Depois você pode pegar comigo aqui.
cada representante de Salto Grande, de Ibirarema, todo representante de congregação, você vem pegar um kit, leva lá, mostra ao teu pastor, tem um DVD aqui orientando você, como você vai fazer, distribui para a igreja, não, irmão Paulo Henrique, distribui para a igreja, e o nome do Senhor vai ser glorificado lá no campo, e nós vamos poder ganhar almas para o Senhor. Quem sabe nós nunca nos vamos ao Egito, mas através das nossas orações nós vamos lá em nome do Senhor, amém? Deus abençoe, depois os irmãos podem pegar aqui com nós, tá bom? Amém, amados. Irmãos, eu quero falar algo também. Quero rapidamente dar um testemunho. Eu, particularmente, conheço poucas pessoas aqui. Comecei minha vida espiritual em 99 na cidade de Tarumã. Sempre fomos muito caseiros, de não visitar muitas igrejas. Aí em 2007 mudamos para Assis, e ali congregando com o pastor Agamenon. Mas desde 99, quando eu me batizei, o pastor Francisco, que é meu pai na fé, ele me envolveu no trabalho de missões. Era algo que eu gostava. Nesse período, a missionária Irene estava se preparando para ir para o campo missionário. Era um projeto chamado Projeto Radical, a missão Missões Horizontes, com certeza o pastor Lourenço conhece. Iria mandar quase 100 jovens para a janela 1040. São países fechados do evangelho. E quando ela começou a fazer o treinamento para ir para a obra missionária, nós começamos a fazer junto com ela esse treinamento. Que treinamento é esse? Nós passamos algumas perguntas anteriores aqui acerca, irmãos, de como nós devemos fazer essa obra missionária. Nós entendemos pela ordem bíblica, pela ordem de Jesus, que é a obrigação da igreja, é a ordem de Jesus Cristo. Nós vamos prestar conta um dia com Ele. Mas como nós vamos fazer? São muitas as necessidades, são muitos os focos. O pastor Florencio falou de alguns itens que é necessário fazer essa obra. E nós? Que balanço nós estamos acerca desse trabalho? Então, começamos ali, acompanhamos a missionária Irene nesse trabalho. Aí começamos a congregar com o pastor Agamenon. O Senhor nos abençoou, abrimos novamente outra secretaria de missões ali na Coab 4. E sempre orando, amamos muito esse trabalho. Temos bastante material a respeito também da obra missionária. E certa feita estava eu e minha esposa numa vigília. O Senhor, usando a vida de um profeta, falou assim para nós: olha, vai ser pouco tempo de vocês na Coab 4, junto com o pastor Agamenon. Deus vai tirar vocês de lá, mas vai ser para a obra dele. Nós falamos amém, vamos melhor obedecer que sacrificar. Mas antes disso, irmãos, eu gostava tanto que eu adquiri alguns livros, alguns filmes, computador. Aquele projetor eu comprei ele faz aí uns 2 anos atrás, sempre com o desejo de passar para uma igreja, fazer um trabalho desse. E estava tudo guardado. E quando o Senhor falou assim, nós conhecemos a voz do nosso Deus, fiz de uma maneira que o pastor H ficasse sabendo. Falou: olha, pastor, nosso tempo vai ser curto aqui. A minha esposa era a tesoureira do círculo de oração, procurou a dirigente do círculo de oração. Falou: olha, irmã Cecília, provavelmente nós vamos estar entregando cargo, se a irmã quiser preparar outra pessoa. Mas por que, irmã Juliana? Porque Deus falou para nós que nós vamos, nosso tempo aqui na Coab 4 é pouco. Aí nós falamos: bom, se o Senhor vai tirar nós de lá e nós amamos esse ministério da Assembleia de Deus, falei para minha esposa: vamos começar a frequentar um pouco mais os cultos da quarta-feira na tenda, porque lá é o coração, e eu não sei onde Deus vai precisar de nós. Certo é que felizes somos quando é Deus precisando de nós, que nós nos sentimos valorizados, né, irmãos? É Ele que nos escolheu. Então isso alegra o nosso coração, porque nós também temos prova, dificuldade, mas enfim, Ele nos escolheu. Aí na primeira quarta-feira que nós viemos, a minha esposa ajoelhou e falou: Senhor, o Senhor falou realmente, como o Senhor falou, toda a nossa vida foi sempre direcionada por Deus. Todas as decisões que nós tomamos, temos aí testemunhos ao qual o pessoal da Tarumã conhece bem, quando nós investimos na obra missionária, sobre financeiro. Pastor, Deus fez algo tremendo na nossa vida, ainda quando funcionários ainda. E ela ajoelhou e falou: Senhor, se for para nós vinho ou para tenda, ou tiver algo realmente que nós vamos sair dali da Coab 4, então eu pediria que o Senhor um sinal para o Senhor, que o pastor Pedro desse um abraço no meu esposo. Mas ela não me falou, ela orou ali no começo do culto. O culto foi uma benção na quarta e fomos embora.
E eu não sabia, que ela não comentou nada comigo. Na quinta-feira, eu trabalhando, o pastor Agamenon falou: Pai do Senhor, irmão Paulo. Falei: Pai do Senhor, H. Você foi na tenda ontem? Falei: Fui, pastor. Fui lá, senhor. Quando o pastor H não vem, ele pede para alguém representar ele. Falei: Fui lá. Falou: Mas você me representa lá no último banco? Eu falei: eu gosto de ficar sempre no anonimato, pastor. Não estou acostumado em aparecer muito, não. Ele falou: Então, rapaz, o pastor Pedro me ligou e falou que ele queria te dar um abraço, mas você foi embora. Eu falei: Amém, pastor. Na próxima quarta eu vou lá e ele me dá um abraço. Aí cheguei à tarde do trabalho, fui em casa e falei: Juliano, o pastor Pedro viu nós, a gente estava lá no último banco, mas mesmo assim ele viu. Ela falou: ele disse que ia me dar um abraço. Aí ela começou a chorar. Eu falei: por que você está chorando? Você vai me dar um abraço, você vai chorar? Né? Ela falou assim: não, Paulo Henrique, é que ontem, na hora que nós chegamos na tenda, que eu fui orar, e eu falei se o senhor confirmasse aquilo que ele falou para nós. E a confirmação de Deus era que o pastor Pedro te desse um abraço. Então ele não deu, mas Deus, sabendo do pedido dela, foi uma confirmação, pastor Florencio. E assim seguiu. Isso foi mais ou menos em setembro. Em novembro, em outra vigília, o Senhor já abriu um pouco mais o nosso conhecimento. Mostrou até, eu fico feliz porque está aqui o presbítero Rogério, estava com a gente nessa vigília, e Deus mostrou em visão para ele. Falou: irmão Paulo Henrique, eu vejo o irmão com um aparelho que o irmão tem, mas ele não sabia que eu tinha aquele aparelho ali. É Deus puro na vida dele. E eu vejo o irmão passando aquelas imagens de missões, mas não era na Coab 4. Eu vi o irmão em várias igrejas do campo. Eu falei: irmão Rogério. Ele falou: Eu falei: amém, eu tomo posse, que eu amo, é uma área que eu sempre gostei muito. E assim, nós fomos embora. Bom, o Senhor já tinha nos avisado que a gente ia sair da Coab 4, e falou que nós íamos trabalhar com missões. Então, nós ficamos em paz. Aí na Santa Ceia, em novembro ainda, nós estávamos na Santa Ceia. Aí no finalzinho, no último hino da Santa Ceia, eu falei: Senhor, eu quero pedir algo para o Senhor. Não sou incrédulo não, meu Deus, o Senhor conhece o meu coração. Mas eu pedia mais uma confirmação. O Gideão pediu 2 confirmações, né, irmão? Então não estava fora da Bíblia. Falei: estamos no último hino, o tempo é curto. Mas se o Senhor tem algo para mim, e esse trabalho de missões é para ser aqui na sede, então hoje eu quero aquele abraço que o pastor Pedro ficou de me dar aquele dia. E eu estava de cabeça baixa lá no último banco. O Espírito Santo falou no meu coração: abre o olho. Eu abri o olho, olhei ali no púlpito, o pastor Pedro desceu, foi, deu volta por trás de mim, chegou na minha frente e falou: Senhor, irmão, o Senhor falou no meu coração agora, vai lá e dá um abraço no meu servo. E me abraçou, lá no final, lá no último banco, irmão. Então no momento que ele me abraçou, eu já sabia. Falou: bom, é aqui mesmo, Juliana, vamos só esperar o dia que o Senhor vai preparar da gente vir. Ninguém, irmão, sabia de nada, a não ser a minha esposa, eu e a Ana Beatriz, a nossa filha. Irmãos, falei: Ju, então vai ser lá mesmo. E continuamos congregando o pastor H, sendo fiel a ele, fazendo o trabalho que a gente tinha feito. Preparei o Henrique, que hoje é o secretário lá, oramos, o Senhor colocou ele no nosso coração. Graças a Deus está continuando o trabalho, está fazendo um trabalho muito bonito também na congregação. A Juliana tinha uma outra pessoa. Enfim, irmãos, eu já sabia de tudo. E no final de novembro, o pastor Pedro ligou um dia, o pastor Agamenon falou: pastor H, o Senhor me revelou algo nessa madrugada e eu queria compartilhar com o irmão. Se eu tirasse uma ovelha do irmão, o irmão ia ficar bravo? O pastor Pedro falando com o pastor Agamenon. O pastor Agamenon falou assim: não, pastor, se é o senhor, amém. Mas que irmão? Olha, pastor H, eu estava orando, fiquei das 3 até as 6 da manhã brigando com o Espírito Santo. O Senhor colocou algo no meu coração, ele queria colocar um apoio a mais para ajudar o pastor Chico Nélio, o pastor Dirceu nessa área missionária. E ele orava: Senhor, quem eu ponho, o Senhor falava no coração dele: chama o irmão Paulo Henrique, chama o irmão Paulo Henrique. O Espírito Santo falou no coração do pastor Pedro Barbosa. Ele disse que ficou das 3 às 6 da manhã, ligou para o pastor H e falou: vamos orar. Aí o pastor Pedro: mas vamos fazer o seguinte, H, vamos orar para o Espírito Santo revelar para o irmão. Se revelar para o irmão, é ele mesmo. Amém? Amém. Passou-se a semana, irmão. Na terça-feira eu estava no culto junto com o pastor H me chamou numa salinha lá. Falei: irmão Paulo, faz favor. E ele já tinha orado uma semana. Falei: fala, pastor H. Falei: irmão Paulo, vou falar algo para o irmão que eu senti hoje de falar para o irmão, porque eu só estava orando, mas o Espírito Santo falou: fala para ele. Eu e o pastor Pedro me ligou há uma semana atrás, pedimos para nós orar, que o Espírito Santo colocou no coração dele, que falava seu nome para trabalhar com missões. Eu falei assim: não, pastor, mas eu já sei disso aí.
Pô, mas como você já sabe, o pastor Pedro ligou para você também? Eu falei, não, pastor, essa foi revelação de Deus mesmo. Foi o Espírito Santo do Senhor que nos revelou. Aí eu contei, irmãos, tudo aquilo que o Senhor já tinha feito, nos preparado a mim, a minha esposa, a minha filha, para essa tão preciosa obra. E quando eles vieram falar, a gente já estava preparado, pastor Florencio. Então eu louvo ao Senhor, porque nós realmente sempre amamos o anonimato, nunca gostamos de aparecer, mas agora, aprove Deus, nós temos que estar fazendo esse trabalho. E quando o pastor Pedro nos chamou para essa, que foi tudo revelado, ele ficou muito feliz, foi um dia muito gostoso espiritualmente falando, quando reuniu eu, o pastor H e ele numa sala para falar de todas as revelações do Senhor. Foi muito gostoso, foi um momento lindo na minha vida que eu não vou esquecer nunca. Então, irmãos, eu falei, olha, pastor Pedro, eu já tenho um planejamento de trabalho, mas como vocês dizem, não, pastor, isso é algo que o Senhor já colocou no meu coração há tempos. Eu saberia que eu ia usar um dia, mas não sabia onde. Então chegou a hora de nós colocarmos em prática. Aí nós reunimos alguns irmãos aqui já da sede, irmãos, quando nós assumimos aí em janeiro. Falei, olha, pastor Pedro, posso pôr em prática aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração? Ele falou, senhor, irmão, você tem toda a liberdade. Então aí nós começamos, irmão, nós começamos a orar, criamos um nome para a secretaria nossa. Então hoje, graças a Deus, tem um nome. Primeiro objetivo nosso é honrar os nossos missionários. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Adão, que ele já está nos ajudando e muito nesse trabalho. Foi Deus que trouxe o Adão para esse período de estar aqui para nos ajudar, que tem muito trabalho a ser feito. Dentro de cada congregação nós vamos estar colocando um cartaz desse daqui. No momento que o pastor Florencio falou daquele irmão da primeira igreja de missões a respeito de segurar as cordas, aqui tem um desenho significando que a igreja está segurando as cordas para o missionário ir até o mundo. Então, irmãos, é profético esse cartaz aqui. É algo tremendo que nós vamos estar colocando dentro de cada igreja. Esse trabalho que o pastor Adão acabou de falar a respeito da nossa Convenção Geral da Assembleia de Deus, desse kit. Esse kit ele tem lá dentro, irmãos, ele tem um DVD para que cada dirigente ou secretário de missões passe para a sua igreja. Ele tem um cartaz para ser colado na igreja. Então tudo que eles planejaram lá, em grande escala, sem a gente saber, nós planejamos aqui. Daniel Paz, nós fizemos um filminho do nosso missionário, nós fizemos um cartaz para ser colocado nas igrejas, nós colocamos o nome da nossa secretaria. Então nós louvamos ao Senhor, irmãos, que o que o Senhor tem colocado no nosso coração é o mesmo planejamento que homens têm o dia todo para fazer exatamente esse trabalho. Quando nós fomos lá visitar o pastor Florencio, passamos a proposta de trabalho, eu ainda fui buscar uma ajuda. Eu sei que ele é um homem muito ocupado, ele é o diretor da MISP. Falei, pastor, o senhor não tem alguém para nos apoiar? Ele falou, não, irmão Paulo, esse trabalho eu quero apoiar você, eu posso fazer isso aí. Então, irmãos, Deus tem confirmado em todas as áreas. Pode.
Estamos em todos os cantos do mundo, fazendo missões. Somos mais que milhões, somos mais que milhões. Estamos em todos os cantos do mundo, fazendo missões. Ninguém vai conseguir calar nossas vozes. Somos um povo escolhido por Deus, somos ungidos, somos Alô. mais Amém. que milhões. Os homens tentam esconder.
Então, irmãos, é importante que nós venhamos receber essa lista na próxima reunião para nós já planejar o nosso próximo trabalho. Nós temos já a ideia, nós fomos em Ribeirão do Sul, fomos na casa de cada pastor, deram a ideia, olha irmão, vamos fazer o culto de missão num dia só, que se der certo, junta lá Ribeirão do Sul, Ibirarema, Salto Grande, nós somos perto, vamos fazer um culto para dar mais corpo. Então, irmãos, toda a estratégia, toda a opinião é bem-vinda. Então nós temos que criar agora o nosso histograma, ou seria dentro da secretaria cada cargo. Então nós vimos aqui, para aqueles que responderam, que nós temos um grupo para estar se comunicando com o missionário. Nós vamos fazer um culto de missões, nós temos que passar onde ele está trabalhando, o que ele tem passado, o que ele tem comido, se identificar com o país que ele está trabalhando. Nós também, paralelo a isso, já fizemos até uma camisa com o slogan da secretaria para missões urbanas, para começar esse trabalho de missões. Então, irmão, nós temos vários projetos aí, agora nós precisamos colocar em prática. E o Senhor tem escolhido a mim e a vocês que estão aqui nesta noite para dar esse início nesse trabalho. Então, esse trabalho de hoje é para abrir a nossa visão e nos dar mais desejo ainda de fazer essa secretaria bem informada. Amém? Os kits, irmãos, para cada congregação do campo e é de graça, não tem custo nenhum. Amém, irmãos? Amém? Nós louvamos a Deus pela iniciativa da igreja, pastor Pedro Barbosa, Paulo André e toda a sua equipe, né? É maravilhoso. Meu sonho é despertar mesmo pessoas, ajudar e colaborar. Estamos à disposição, e assim que formar esse grupo mais seleto, representativo, nós vamos dar uma formação, vendo aí com o Paulo André, para como funcionar melhor o grupo de missão na igreja. Então nós veremos isso, né? Em razão do nosso tempo, eu acho que não dá para a gente concluir o conteúdo de hoje, né? Mas em outra oportunidade a gente dá prosseguimento. Eu quero falar um pouquinho sobre a missão onde nós trabalhamos. Os irmãos que moram aqui em Assis ou região, nós estamos ali na saída de Londrina. Por que eu estou falando um pouquinho da missão? Principalmente pelo apoio que nós damos na questão de oração. Eu não sei se alguém conhece lá, além do Daniel e do Paulo André, nós temos um centro de oração que funciona 24 horas por dia. Tem mais alguém que conhece a irmã lá? Muito irmão já conhece, né? O centro de oração está lá à disposição, fica aberto 24 horas por dia. Se você quiser orar sozinho ou com um grupo, se for um grupo aí acima de 10 pessoas, deve nos comunicar, né? Se for um grupo maior, superior a 15 pessoas, mas está aberto 24 horas por dia. Eu convido você para ir orar conosco lá. Então você pode chegar lá, dobrar o joelho, tem assim várias salinhas em que você pode ficar lá orando 1 hora, 2, 3, o dia inteiro, a noite inteira. Então os irmãos estão convidados para orar ali conosco, tem vários pedidos de missões ali, e eu convido você para orar. Então ali em frente o posto Paneminha, sei lá, alguma coisa assim, bem em frente um prédio de tijolinho à vista com as colunas azuis. Então os irmãos estão convidados para participar conosco, orar conosco, e nós contamos com os irmãos, contamos com a sua oração, com o seu apoio, e nós colocamos à disposição para apoiar os irmãos. Eu vou apenas concluir esse item aqui. Vai ficar 2 pontos que, noutra oportunidade, a gente pode expor para os irmãos, tá bem? Então eu vou só concluir aqui mais uns 5 minutos aí para a gente concluir, amém? Muito bem. Devemos fazer missões porque o mundo inteiro está debaixo da esfera de interesse de Deus. Diz o Dr. Russell Shedd, que é um dos maiores missiólogos do mundo hoje, trabalha aqui no Brasil. Então ele diz que o mundo inteiro está debaixo da esfera de interesse de Deus. Então nós sabemos que Deus está olhando para o mundo todo e Ele tem interesse em salvar o mundo.
é a única maneira de fazer o nome de Deus conhecido e adorado, é fazendo missões. Não há outra maneira de levar o nome de Deus, de trazer pessoas para serem adoradores do Deus verdadeiro, a não ser através de missões. Então, missões existe para levar pessoas a adorar a Deus, para eles se tornarem verdadeiros adoradores. Nós proporcionamos aos perdidos a oportunidade de ser salvos. Quando fazemos missões, nós estamos proporcionando a outras pessoas esta grande oportunidade, a oportunidade de ser salvo. Então, irmãos, nós precisamos estar cientes da nossa responsabilidade. A responsabilidade missionária é uma responsabilidade de toda a igreja, é uma responsabilidade minha, não é uma responsabilidade do líder, do pastor, do secretário, da secretaria, mas é uma responsabilidade minha, e eu preciso estar ciente de que eu tenho esse compromisso. Todo crente comprometido tem um compromisso de passar o evangelho para outro. Todo coração com Cristo é um missionário. Todos vocês têm Cristo no coração, amém? Então todos aqui são missionários. Basta saber se você está fazendo missões, né? Mas se você está aqui nesta noite, eu acredito que você está procurando fazer missões de alguma forma, e eu creio que vai decolar, irmão. Eu creio que vai ser uma bênção, e muitos no mundo todo vai ouvir falar da Assembleia de Deus, do ministério de Assis, para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus por esse despertamento. Recentemente eu estive em Sorocaba conversando com o pastor Osmar, que é José Osmar, que é o presidente do campo de Sorocaba, uma igreja muito forte, e eles têm realizado um trabalho missionário maravilhoso também. Eu fui ali em São Luís, eu vi o pastor Francisco Assis, num projeto extraordinário. Fiquei assim, emocionado de ver como Deus está usando, e Ele está preparando os obreiros. Todos os obreiros estão fazendo, eles passam uma semana, cada 2, 3 meses, uma semana, ouvindo sobre missões, e Deus está fazendo uma grande obra naquele lugar. É uma coisa assim tremenda. Eu fiquei impressionado de ver ali o ministério do pastor Assis, né, como ele tem realizado a obra de Deus. Eu vejo aqui esse anseio para fazer a obra do Senhor, e nós precisamos dar as mãos, amém? Então a missão está à disposição dos irmãos para dar esse treinamento. Nós temos outros líderes também que podem ajudar nesse treinamento. Eu sou muito ocupado, tenho muitos compromissos, mas na medida do possível vou estar com os irmãos, mas de repente a gente pode indicar outras pessoas também para ajudar, e nós queremos somar, amém? Queremos somar. Eu não vim aqui para buscar recursos para a minha missão, não, eu vim aqui para ajudar os irmãos, para que o reino de Deus seja glorificado, e dizer que a missão está ali para você orar, se você quiser, você passar um tempo com Deus. Também nós temos os cursos de teologia, o curso de bacharel em teologia, temos o mestrado em missiologia. Qualquer pessoa que tem bacharel em teologia ou um curso superior pode fazer o mestrado em missões, e temos também a escola de missões, que dura 4 meses, inclusive será de agosto a novembro. Então, se alguém tiver interesse, nós podemos preparar os irmãos, e nós temos um compromisso ético de preparar e devolver o irmão para a igreja, tá? Nós não enviamos pessoa de outra igreja, a menos que a igreja precise de um apoio para documentação, para contato no outro país, mas caso contrário, nós eticamente nós devolvemos a pessoa. Falar: pastor, está aqui o fulano preparado, e nós fizemos a nossa parte. Então nós temos feito parceria com várias igrejas e devolvidos o seu membro. Inclusive um deles é de uma igreja da Venezuela, que está trabalhando com os indígenas agora. Ele veio, se preparou em 2010, e essa semana, hoje, eu recebi um e-mail dele dando relatório. Ele está traduzindo a Bíblia
para uma tribo indígena lá na Venezuela. A minha igreja não tem campo missionário na Venezuela. Seria uma boa oportunidade de ter um campo na Venezuela. Mas eu falei, não, pastor Hamilton, aqui está o rapaz preparado, continue o trabalho, já fizemos a nossa parte. Ele manda relatório para a gente ver como está andando o trabalho, mas nós temos esta ética de devolver, de não dizer assim, vem para o nosso lado. Não, nós queremos somar no reino de Deus. E o reino de Deus não conta denominação. A denominação é uma coisa nossa, organizacional, de organização, de estratégia, etc. Mas é importante que todos nós nos unimos para que o reino de Deus triunfe e Satanás caia por terra e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Numa próxima oportunidade nós continuamos aí esse conteúdo, tá? Tem aí bastante coisa ainda que não deu tempo hoje, né? O primeiro encontro é meio atropelado, né? Então que Deus abençoe. Grande abraço em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, eu também quero agradecer em especial. Nós já agradecemos aí o pastor Florencio, o pessoal da banda que vieram aí colaborar com a gente, as irmãs que nos ajudaram ali a servir o lanche, a preparar esse lanche, aqueles que têm nos ajudado a fazer a organização desse trabalho. Então, irmãos, eu espero que na reunião de obreiros nós temos aí uma relação por congregação daqueles que querem fazer parte da Secretaria de Missões das Assembleias de Deus de Assis e região, amém? Eu quero convidar aqui o pastor Regis para estar orando e finalizando esse trabalho. E quero agradecer a presença de todos vocês, espero que tenha atendido a expectativa dos que vieram aqui e contar para os próximos trabalhos aí. A paz do Senhor. O pastor Adão, missionário Adão, está lembrando os amados irmãos para estarem retirando cada kit daquele projeto de missão, de oração para os árabes. Amém, meus amados? Também gostaria de estar agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar conhecendo o pastor Florencio. Nós, como dirigente de congregação, também quero dar um aviso para os nossos colegas dirigentes, para quando necessário, amados, eu tenho assim usufruído muito da MISPA. A gente sabe que ali é um ponto de itinerância missionária também, um local muito bem estruturado, e dizer aos amados irmãos que sentiram esta chama no coração, aqueles que auxiliam a Secretaria de Missão da sua congregação, que quando quiserem fazer um trabalho missionário mais contundente, mais incisivo, com mais força, convidarem também os missionários da MISPA que ficam por ali e dar uma oferta abençoada também para os amados irmãos, porque eles vêm com muita experiência. A irmã Paulino, da penúltima viagem dela da África, ela passou com a gente um período ali, e num dos cultos ela falou sobre o desperdício. Meus amados irmãos, pensa numa meninada que come o que tem no prato sem reclamar, e se tem carne tem, se não tem amém, se tem Coca-Cola bebe, se não tem bebe água e dá glória a Deus, porque ela passou ali um discipulado sobre o desperdício e as dificuldades das crianças africanas. Foi de tirar lágrima de todo mundo, até das criancinhas. Então, meus amados irmãos, vamos aproveitar esta unificação, vamos aproveitar, como o pastor disse, esta somatória. Parabenizo assim essa secretaria, essa iniciativa do irmão Paulo Henrique. A gente conhece o trabalho do irmão, sabe que é um trabalho sério também, e vamos agradecer, né, irmãos? E assim que tiver a oportunidade, talvez tenha me faltado, pastor Florencio, até um pouco da minha falta de ética de ir no teu gabinete, me apresentar e, né, saudá-lo com a paz do Senhor. Mas é assim, irmãos, a gente é a igreja do Senhor crescendo, um usando o que o outro tem para poder alcançar a bênção do reino. Amém? Vamos orar.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Deus amado e santo, estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações alegres, envolvidos, ó Senhor, na mensagem, envolvidos, ó Senhor, em todo esse trabalho na qual foi apresentado nesta noite para a sua igreja, sabendo, Senhor amado, que quando foi dito na reunião de obreiro e quando também foi proclamado nas congregações, esta palavra, conferência missionária, Senhor amado, ardeu em corações, ó Senhor eterno e todo-poderoso, corações estes que vieram, ó Deus amado, buscar nesta noite um pouco mais dessa chama missionária, Deus de glória e Deus de poder. E aqui estão, ó Pai, reunidos os teus escolhidos, ó Deus, em prol desta batalha tremenda e poderosa que é a missão, nesta labuta espiritual. Continue abençoando os teus filhos, derramando do teu poder, da tua graça e também da tua unção misericordiosa. Abençoe, Pai, todos aqueles que tiveram o envolvimento de uma forma direta e indireta. Continue abençoando, Deus amado e santo, os teus servos e levando-nos em paz e em segurança, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e as consolações do amado Espírito Santo estejam sobre todos nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vão em paz e o Senhor os abençoe. Estamos em todo